Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Nós vivemos um momento no Brasil curioso, é o momento dos clichês. Alguns acham que interpretam o Brasil repetindo ad nauseam clichês, 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 clichês. Confunde a indignação, muitas vezes postiça, falsa, com conhecimento histórico, político, jurídico, sociológico. E isso se repete. É uma coisa assim assustadora. Nunca na história do Brasil, ao menos com certeza nos tempos mais recentes, nós tivemos um debate político e uma análise política tão pobre como o que nós estamos encontrando nos últimos anos. De um lado, presumo, deve-se a pouca ou quase nula participação das universidades no grande debate político do país. Vocês notem que nos últimos anos, qual é o papel das universidades? Que tiveram um papel histórico, por exemplo, no momento da abolição da escravidão, da proclamação da República, na Revolução de 30, da resistência à ditadura varguista, durante a chamada República Populista, durante o regime militar, na redemocratização e até meados dos anos 90, ainda do século XX e tal. Porém, nos tempos mais recentes, a universidade sumiu do grande debate. Isso pode explicar, creio, uma das possíveis explicações é a pobreza da discussão e da análise, daquela análise meia tática, não das questões da estratégia, das questões táticas do cotidiano da política tal. Por outro lado, me referindo ao jornalismo impresso, nós também não temos mais aqueles grandes jornalistas, né? Eu me lembro do maior colunista política da história do Brasil, Carlos Castelo Branco, Castelinho, que durante décadas escreveu especialmente durante um longo período no Jornal do Brasil, cuja coluna era condição quase que sine qua non para começar o dia, tinha de passar por ele. E quando você lê essas crônicas republicadas em forma de livro, ou sobre 64, ou sobre o longo período militar, elas não perdem a importância. Ao contrário, elas ficam mais ricas. Você fala como no calor da hora ele conseguiu fazer uma análise que saiu da superfície dos fatos e foi a essência. E tende de fazer isso todo santo dia tal. Então nós vivemos um momento de vazio. E o vazio permite a presença então do clichê, do adjetivo. Vai adjetivo ali, adjetivo acolá. Mas cadê o substantivo? Cadê a essência? Cadê a análise? Eu digo isso porque eu fiquei, agora, hoje, causou profunda estranheza essa notícia, que não é de hoje. Na verdade, essa ideia já foi repetida diversas vezes, de se limitando, você limita o número de mandatos, o vereador pode ser só 2 vezes, por exemplo, o deputado estadual 2 vezes, o deputado federal, e estaria resolvido o problema da representação política. Isso é de um equívoco pantagruélico, é de um desconhecimento básico da história, da política. Quando eu falei, aí precisa de estudo. Ou seja, sai dos clichês. E estudar demora, ninguém aprende por osmose. Não coloca o livro embaixo do braço e acha que aprende, ou consultando o Google. O processo de conhecimento científico demora semanas, meses, anos, décadas, né? Eu dei o exemplo do Winston Churchill. Mais meio século, foi parlamentar na Câmara dos Comuns. E foi 2 vezes primeiro-ministro, de 40 a 45 e de 50 a 55. Especialmente de 40 a 45, em plena conferência de Potsdam, ele perde as eleições. O homem que ganhou a guerra, perde para o Clement Attlee, do Partido Trabalhista e tal. Mas ele foi o homem-chave em maio de 40, quando a Inglaterra lutou sozinha contra a Alemanha nazista. E fez isso até 22 de junho de 41, quando a União Soviética foi invadida pela Alemanha. E até dezembro do mesmo ano, quando o Japão atacou os Estados Unidos. Então, durante um período entre 1939 até 1941, a Inglaterra defendeu o mundo da barbárie nazista e sozinha. E o Winston Churchill é a grande figura do período tal. E foi parlamentar meio século. Eu citei o caso do Ted Kennedy, que foi senador quase que meio século. Eleição consecutiva. Citei do caso do Brasil, podia lembrar outros, mas peguei um deputado muito conhecido, o deputado Ulisses Guimarães, que quantas vezes foi reeleito deputado federal. A questão não está no número das eleições, do mal do Brasil político. Está na estrutura do voto, do funcionamento das eleições e na questão política mais ampla, que passa pela cláusula de desempenho dos partidos, passa pelo financiamento, passa essencialmente pelo voto distrital, né? Um distrital misto, tal qual na Alemanha,
e que você combina a representação de partido com a representação do candidato tal. Essa é a questão central. Então é necessário conhecer, estudar a história do Brasil, ver quando nós tivemos esse tipo de voto. E tivemos, por exemplo, na Primeira República, entre 1889 e 1930. Teve, malemar, numa outra situação complicada, mas tivemos também durante o Império, especialmente ali durante o Segundo Reinado. Mas ele é uma condição anômala, porque grande parte até 1881, na Lei Saraiva, foi o voto censitário. Ou seja, para concluir, é necessário conhecer a história do Brasil, é necessário conhecer política, história, sociologia, um pouco do direito, para fazer uma reflexão um pouco mais elaborada. Temos de sair do adjetivo, do clichê, né, da indignação. Indignação não é conhecimento, é necessário estudar um pouco, conhecer um pouco mais profundamente, sair do adjetivo e ir para o substantivo.